Sejam todos bem-vindos à leitura deste livro Caminho, Verdade e Vida, que hoje chega ao capítulo 13. E este capítulo, ele é intitulado como Que é a carne? E Emmanuel se baseia na carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E Emmanuel retira este trecho do capítulo 5, versículo 25, que precisamente ele vem dizer sobre a liberdade, né? Ele vem falando da liberdade cristã e ele traz as seguintes palavras: se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então vejam, Emmanuel nos traz que é a carne. Olha que interessante este título. Mas vamos às palavras de Emmanuel, que dizem assim: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo, não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios na terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Essas são as palavras de Emmanuel sobre que é a carne. Uma grande oportunidade para nós refletirmos
do que é a carne no sentido não somente do corpo físico, mas dos impulsos inerentes à nossa vida carnal, dos estímulos e das condições nas quais estamos inseridos como seres humanos, como seres carnais. Então, quando Emmanuel nos traz o que é a carne, ele traz toda a relação humana com a matéria, com os impulsos, porém, ele dissocia os impulsos como sendo advindos de um projeto biológico, de uma máquina biológica, tão simplesmente como emanador de sentimentos, sensações e desejos, mas como um instrumento que nos possibilita a vida na carne, ou seja, aonde é transmitido os impulsos mais profundos do espírito para a vida mais densa, como um veículo, o corpo físico como um veículo e não como a causa dos nossos impulsos humanos. E é interessante porque no início, no segundo parágrafo que Emmanuel nos traz, ele vem dizer-nos, o próprio mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Ao buscar aonde Jesus nos orientou, nos indicou esta fragilidade da carne, mas esta força do espírito, eu encontrei para trazer para o nosso momento, aonde está dito esta passagem. Então, em que momento Jesus nos indica sobre essa diferença premente entre a nossa força espiritual e a nossa fragilidade carnal. O momento é um momento de muita angústia na sua passagem carnal, porque é um momento que é aos pés do Monte das Oliveiras. Cristo já prenuncia, ele já intui e já sabe que iniciará o processo onde se cumprirão as Escrituras e ele será levado para a sua flagelação, a sua crucificação e a sua missão findada e iniciada um novo período, iniciado uma nova era com a sua passagem, mas ele precisava passar por este período. E é no momento onde ele fala: Pai, se possível, afastai de mim este cálice. Mas é curioso que neste momento, onde há um prenúncio da sua perda do corpo físico material, tão frágil como nos disse Emmanuel, e neste momento, onde ele sente que sofrerá as agruras da decrepitude da carne, da sua flagelação, ao ser entregue para a sua condenação, ele diz, primeiramente, aos seus discípulos que estavam com ele nesse momento, sentai-vos enquanto vou até ali para orar. Levando com ele, nesse momento, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João.
que geralmente, em alguns momentos cruciais da sua passagem, alguns momentos emblemáticos, geralmente quem o acompanhava era Simão Pedro, João e Tiago. Então, Jesus, ao entrar em oração, então ele diz, Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, que ia ser consumado o que ele teria que passar naquele momento. E aqui vem a fala de Jesus relacionada à carne e ao espírito. Porque ao voltar desta oração, junto aos discípulos que estavam ali em vigília, ele os encontra dormindo. Uma necessidade da carne. E diz a Pedro, como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Período em que ele passou orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o vigiai e orai que Cristo traz neste momento é a vigília constante dos impulsos carnais, das necessidades prementes da carne. Então ele diz que o espírito está pronto, ou seja, de que o espírito ele tem as nossas mais elevadas aspirações conscienciais, as vontades, os desejos, os sentimentos, estão neste plano sutil do espírito, mais sutil do espírito. Né? Então, é interessante que Emmanuel faz este apanhado nos seus dizeres, não citando aqui, mas eu trazendo para vocês este momento, né, onde no Monte das Oliveiras, Jesus faz essa oração, sabendo de que há as dores da carne, mas que em espírito nós podemos ali aurir as mais fortes, as nossas mais profundas aspirações. Obviamente que, como nós temos esta vida carnal, necessidade, como apareceu na Escritura, né, já cansados, pegaram no sono e não conseguiram ficar em vigília, as necessidades da carne, elas são muito fortes. Obviamente que é uma alegoria trazida para dizer que nós temos a necessidade do sono, da alimentação, estamos presos a essa máquina biológica, enquanto o nosso tempo de jornada e de aprendizado ainda tenha as possibilidades de nós vivermos as experiências necessárias para o nosso progresso. Então, quando a gente fala, e Emmanuel traz aqui também, que a carne, não sabeis que a carne, ou não percebestes que a carne é um composto de fluidos condensados, naturalmente esses fluidos se unindo se obedecerão a imperativos da existência terrestre. Envelhecimento, dores, doenças, reunindo-se obedecerão os imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Nós temos a nossa carga biológica, a herança biológica, né? Mas tudo isso está num contexto de experiência que nós temos que viver. O espírito, ele vive. Então, ele já entra num contexto que facilite essas experiências ou que possibilite essas experiências da melhor forma para o adiantamento do espírito. Mas esse conjunto é passível e não determina por si. O que ele está dizendo aqui
é que é passivo no sentido de que nós podemos observar muitas movimentações biológicas, mecanismos fisiológicos, a própria fisiologia, a neurologia, a medicina, ela observa esses movimentos. Vejam, até mesmo a neurociência, ela não diz de onde vem os mais elevados sentidos do ser humano. O que ela faz? Ela mapeia o que hoje, com os instrumentos que nós temos às mãos, nós podemos aferir movimentações. Então, por exemplo, eu consigo, através de uma tomografia, eu consigo, através de instrumentos de medição, por exemplo, observar em qual região do meu cérebro está ocorrendo uma movimentação. Então, quando eu penso em algo, eu sei que eu estou ativando uma área do meu cérebro. Isto precisamente é o que a neurologia consegue fazer nesse sentido. Obviamente que é uma área muito ampla, mas geralmente o que nós vemos no nosso corpo, através dos instrumentos que nós temos hoje, são as manifestações que o nosso corpo pode ter, mas se eu observo um exercício cerebral, quando eu faço uma determinada ação, quando eu tomo determinada atitude pela minha vontade, eu consigo selecionar as áreas de atividade. Porém, eu não consigo, a ciência atual não consegue definir a origem dessa movimentação. É como se o corpo físico ele fosse um instrumento aonde ali estão decodificados passagens de onde as coisas acontecem. Por exemplo, uma frequência cardíaca aumentada, uma liberação hormonal determinada por uma glândula, por uma situação que eu estou vivendo no corpo físico. É isso o que Emmanuel diz que obedecerão os imperativos da existência terrestre. Então, estou num contexto onde o meu corpo está ancorado no mundo para esta vivência. Então, da onde vem? Qual é a origem dos meus pensamentos? Qual é a origem de um sentimento? Percebem? O corpo é uma passagem. E o que nos traz Emmanuel é que a origem é do espírito. O corpo não dá inclinações a quem não a tenha no espírito. Obviamente que esta passagem da inteligência que há no espírito para a decodificação no nosso plano biológico para o mundo, ela sofre perdas. Toda a transmigração, ela sofre perdas ou é como se nós enxergássemos algo de maneira opaca. Então, quando nós observamos uma obra de arte, por exemplo, nós podemos perceber que há uma beleza no espírito. Há a beleza do espírito, do bem, das coisas belas, como diria Platão, do mundo das ideias, que são apanhados as ideias, ou apanhadas ideias, que são manifestadas no mundo físico. Uma composição, uma bela melodia. Quando nós ouvimos uma bela melodia, vemos uma pintura, o que isso nos remete? Isso nos eleva o espírito. Isso nos eleva o espírito de onde nós viemos. Então, quando nós estamos falando das manifestações, das obras no plano físico, nós estamos falando que o ser humano ele tem uma capacidade imensa de transformação. E
todo o nosso sentido físico, obviamente que ele possibilita, assim como um carro, uma veste, ele possibilita maiores ou menores graus de ação aqui na Terra. Vejam que em termos sensoriais, o ser humano ele é limitado em relação, por exemplo, a alguns animais. Existem seres na Terra que são norteados simplesmente pelo eletromagnetismo da Terra, que eles não se guiam pelos olhos, mas por sensações eletromagnéticas. Existem seres que têm uma acuidade visual muito superior ao homem, como uma águia, por exemplo. Nós temos o próprio cão, um cachorro que tem uma acuidade auditiva muito superior, consegue captar, o seu aparelho receptor consegue captar decibéis muito acima do que um ouvido humano consegue captar, com sons imperceptíveis para o homem, e um cão consegue captar isso. Então a questão não é, obviamente que isso é decorrente a sua própria sobrevivência, né? A sua própria sobrevivência na condição na qual ele está tendo a sua experiência carnal. Porém, dificilmente nós encontraremos no reino animal algum ser capaz de, por exemplo, fazer uma composição, como a Nona Sinfonia de Beethoven, ou as 4 Estações de Vivaldi, ou esculpir uma Pietà de Michelangelo, por exemplo. Isso é um atributo do grau evolutivo do espírito que consegue trazer isto dentro do seu grau de percepção e de transmissão para a vida terrena. A gente pode trazer aqui, para esse momento, talvez seja oportuno hoje trazer, esta influência, quando fala-se o que é a carne, vamos trazer, então, a influência do organismo na qual o espírito ele se encarna. Qual é o grau de influência? Será o corpo um facilitador da sua existência, com, obviamente, uma inteligência intrínseca ali também, mas ele é o gerador? Nós já vimos que não. Ele é um condutor, um facilitador dessas vivências. Mas, aqui nós temos, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 367, uma pergunta que Kardec faz o seguinte: o espírito, unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria? E a resposta é o seguinte: a matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Interessante. Seguindo a questão 368, é perguntado: o espírito exerce com toda a liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? E a resposta é o seguinte: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, há uma perda aí de sentidos pela grosseria da matéria, pela densidade do corpo físico, é limitado os poderes de ação do espírito. É fácil nós imaginarmos quando
todos nós que já sonhamos no nosso repouso, dormindo, como nós temos a impressão de que há uma emancipação dos nossos poderes de locomoção, de pensamentos. Em alguns sonhos você pode levitar, voar, não é mesmo? Então, de onde vem essa sensação de liberdade maior e de emancipação dos poderes de ação? Então, nós temos, sim, um entrave físico inerente às limitações do corpo biológico, do corpo físico. Então, segundo isso, aí segue a pergunta, uma segunda pergunta. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira ao corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. É aquela sensação de emancipação num sonho, por exemplo, muito vívido, muito lúcido, que nós já tivemos. Aí segue, na questão 369, é perguntado: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição destes mesmos órgãos, como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Questão 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e ao desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Eu não vou aqui me alongar, aqui vem falando das pessoas que nascem com alguma dificuldade no corpo físico, né? E discorre, e tem todas essas questões aqui. Mas não é o objetivo premente hoje. É simplesmente nós refletirmos sobre o que seria a carne no sentido do nosso estado biológico e material denso. E, obviamente, que vem dizendo que o espírito encarnado traz certas predisposições de coisas adquiridas e o desenvolvimento continua. E aqui é muito interessante dizer que o órgão, ou os órgãos, ou a nossa máquina biológica como um sistema, ele é biologicamente, materialmente mais denso do que da onde provém as pulsões, os nossos instintos, as nossas mais profundas, eu diria, os mais profundos impulsos, seja dos nossos gostos, das nossas preferências, dos nossos sentimentos. Tudo isso, ele vem de um local mais etéreo, mais sutil. É só observarmos, por exemplo, o nosso pensamento.
O que nós vemos quando nós olhamos o cérebro é um equipamento por onde pode passar certo tipo de impulso, de força ali, que nós podemos captar no corpo físico com instrumentos físicos. Porém, o pensamento, o sentimento, quando nós observamos algo belo, da onde vem esse sentimento? Da onde vem todo esse conhecimento? Esse conhecimento está no espírito mais profundo do ser. Quando eu digo mais profundo, é algo que muitas vezes vai se desdobrando na nossa vida carnal aos poucos ou desenvolvendo através de oportunidades e de manifestações e conjunções onde nós podemos extrair isso do nosso espírito para a matéria, algumas condições que possam possibilitar nós extrairmos isto e trazermos para o nosso mundo comum, manifestado e físico. E aí nós queríamos trazer mais uma contribuição para que nós possamos avançar nesta reflexão. E aí, o grau de entendimento, de sutilidade ou de refinamento do espírito, ele também conduz o que nós chamamos de progresso. Porque quando nós temos um impulso de fazer algo, de estudar algo, de ler sobre algo, de entender mais sobre alguma coisa, é ali aonde o nosso coração, no sentido da nossa consciência mais elevada, ele se sente bem. Ele gosta quando nós ouvimos algum tipo de melodia, ou quando nós vemos a beleza numa arte, na própria natureza, nas manifestações da engenharia da natureza, de um pássaro, de uma planta. Não é mesmo isso tudo? Há uma beleza. Há uma beleza que o espírito reconhece como bela. E eu vou trazer para vocês, para finalizar esta leitura de hoje, esta reflexão de hoje, um trecho que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, esclarecendo que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho reescrito, não é um outro evangelho, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo é somente o nome, é o mesmo evangelho que foi compilado, que todas as vertentes cristãs utilizam. É o mesmo evangelho, com as mesmas passagens originais do evangelho comum aos cristãos. A diferença é que ele vem com comentários, somente isso. Então, aqui no capítulo 1, este é o capítulo 9, que é intitulado como Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Mas há um comentário aqui. Esse capítulo é muito extenso, muito bonito, os comentários dele, e vocês repararam que é sobre o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então é o mesmo evangelho que é utilizado. E há um comentário de Hahnemann, no ano de 1863, sobre o corpo. Por isso, nós trazemos hoje, oportunamente, este comentário, para enriquecer um pouquinho mais esse momento para a gente. Ele diz assim: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes
do espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar. Vejam. Dizei-vos, pois, que o homem não pertence vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, com essas palavras, nós encerramos, colocamos um ponto final na leitura de hoje, deixando esta reflexão que, em outro momento, eventualmente, nós poderemos retornar que este tema, o que é a carne, para nós é muito caro. Estamos encarnados. Obviamente que temporariamente, nós já sabemos disso, mas é sempre bom nós podermos ter estes momentos de refletirmos e não deixarmos o nosso barco ao sabor do vento e das tempestades, mas sim podermos ajustarmos as velas de acordo com a nossa vontade, com a nossa inclinação mais superior e obtendo essas informações e o conhecimento do que nós já trazemos amealhados de muito tempo no nosso espírito. Muita paz a todos. Uma boa jornada. E nós nos encontramos no próximo capítulo.